1 Reis, por gentileza, abra sua Bíblia Sagrada, capítulo de número 18, versículo de número 21. Eu quero pregar sobre o tema: quando a terra defende o céu defende a terra. E aqui nós vamos ver a história do profeta Elias. Elias, ele estava sendo afrontado pelos profetas de Baal, que eram deuses mentirosos. Só que eles se diziam ser os deuses verdadeiros. E eles queriam contaminar o povo. Só que Elias se posicionou. Elias disse: ei, vocês não são o Deus verdadeiro. O que Elias estava fazendo? Ele estava se posicionando de acordo com a palavra de Deus. Quantas vezes alguém chega para nos afrontar, para dizer: o Deus que você serve não é verdadeiro. Do que adianta você buscar a Deus? Olha a luta que você está passando. Do que adianta você ir para a igreja? Olha a batalha que você está enfrentando. O seu Deus não é forte, o seu Deus não é verdadeiro. Isso que Elias estava ouvindo. Mas a Bíblia diz que Elias se posiciona. Elias, ele diz: vocês têm que parar de cochear, de pensar que Deus não é verdadeiro. Vocês têm que entender que Ele é o Deus que nós devemos servir. Então aquela atitude de Elias de defender os princípios de Deus representava a terra defendendo o céu. Mas depois você vai ler comigo hoje que Deus, ele responde Elias quando Elias busca uma resposta. Então, a atitude de Deus responder Elias, mandando fogo dos céus, era o céu defendendo a terra. Quando eu defendo os princípios de Deus, eu estarei com toda certeza, no tempo oportuno, vendo Deus trazer resposta para a minha vida. Quando eu defendo os princípios de Deus, é a terra defendendo o céu. Mas na hora que eu precisar de resposta, do céu vai vir resposta, vai vir vitória, vai vir milagre. Qual que é o problema dessa geração? Quer ter resposta de Deus, mas não quer defender princípios. Tem gente que é complicado. Tem gente que é enrolada, tem gente que gosta de arrumar problema até no reino de Deus. São pessoas que, ao invés de defender o princípio de Deus e gerar unidade, quer dividir e gerar dúvida. Mas eu e você fazemos parte da geração que é a geração do Elias, a geração dos que defendem. Alguém faz parte dessa geração? Dá glória a Deus aí então. Por favor, 1 Reis capítulo 18, verso 21. Diz assim o texto: e Elias se chegou a todo o povo, aquele povo que não estava acreditando que Deus era o Senhor Todo-Poderoso, e ele disse: até quando cocheareis? Até quando vocês estarão pensando? Até quando vocês estarão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue o Senhor, mas se Baal é Deus, segue-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Elias deu um ultimato. Elias disse: o Deus que eu estou apresentando para vocês, Ele é o Todo-Poderoso. O Deus que eu estou apresentando para vocês, na letra A Ele é amor, na letra B Ele é bom pastor, na letra C Ele é Cristo, na letra D Ele é Deus Filho, na letra E Ele é estrela da manhã, na letra F é o fogo consumidor, na letra G Ele é o grande general dos generais, na letra H Ele é o herdeiro de Deus, na letra I o esperador dos profetas, na letra J Ele é Jesus, na letra L é o lírio dos vales, na M é o médico dos médicos. Dá glória a Deus, igreja. Na N é o Nazareno de Deus, na O é onipotente, na P é o príncipe da paz, naquele é querido, na E é o rei dos reis, na S é o Senhor dos senhores, na T é o todo-poderoso, na U é com o Senhor, na letra V Ele é a verdade, Ele é a vida. Porém, Elias estava dizendo: vocês ficam aí com esse mimimi, querendo arrumar confusão, dizendo que Baal é Deus. Nada disso. O Deus verdadeiro é o Deus que eu estou servindo. E aí essa atitude de Neemias representava o quê? A terra defendendo o céu. Neemias, ele compra a briga de declarar que o Senhor era o Deus verdadeiro. Elias, ele não fica
pensando na sua própria reputação. Ele não teve medo da sua reputação. Ele foi para cima. Ele não negociou princípios. Princípios de Deus. Quando eu não negocio, é a terra defendendo o céu. Agora, princípios de Deus, quando eu negocio, eu vou ficar vulnerável quando eu precisar de uma intervenção divina. Não negocie princípios. Se posicione com aquilo que está nos ensinando na palavra de Deus. Domingo eu me posicionei, porque domingo agora é dia dos pais, eu falei aqui na igreja. Como pode uma empresa chamada Natura, ela no meio de milhões de pais, pegar uma mulher que deixou crescer pelo no rosto devido a ter tomado hormônios, que arrancou o seu seio, que fez cirurgia, e pega essa mulher como sinônimo do pai perfeito? Não. Está errado. Nós temos que nos posicionar. O que a Natura está querendo dizer para a humanidade? Deus errou. Criou mulher, mas ela para ser homem. Ei, irmãos, a pessoa é o que quer ser. Quem quer ser ladrão vai ser ladrão. Quem quer ser homossexual vai ser homossexual. Quem quer ser pastor vai se tornar pastor. Quem quer fazer coisa errada vai fazer coisa errada. Porém, nós como igreja não podemos negociar valores, negociar princípios. Não, pastor, mas não tem problema não. Nós temos que amar sim. Todas as pessoas têm que ser amadas, independente do erro delas. Mas nós não podemos concordar com o erro e negociar princípio. Quem entendeu da glória. Eu não estou falando que quando a mãe, ela tem uma criança e talvez o pai morre, ou o pai separa, a mãe acaba se tornando mãe e pai ao mesmo tempo. A minha mãe separou do meu pai, eu tinha 1 ano de idade, a minha mãe virou meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Eu não estou falando disso. Às vezes, tem mãe que morre no parto. O que acontece? O pai se torna pai e mãe. Isso é normal, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de valores, de família, de princípios, que eles querem enfiar a goela abaixo da sociedade, e a gente fica calado. Ô gracinha, olha lá, no dia dos pais, nós não vamos comemorar mais. Só falta agora o ano que vem, no dia das mães, pegar um homem e dizer, a melhor mãe do mundo. Então, é muito sério isso. O que Elias fez? Elias se posicionou. Elias disse, eu sirvo Deus verdadeiro. Eu sirvo Deus que tudo pode. Eu sirvo Deus que tem um controle de todas as coisas. Eu sirvo Deus que não falha. E aí olha que coisa interessante. No versículo de número 37, Elias faz um pedido para Deus. O que Elias pede para Deus? Elias diz assim, responde-me, ó Senhor. E ele repete, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. E a Bíblia diz no verso 38 assim, então caiu fogo do Senhor, ou seja, do céu, Deus respondeu Elias. Ali era o céu defendendo a terra. Por que houve resposta de Deus para Elias? Por que o céu decidiu defender a terra? Sabe por quê? Porque lá atrás, Elias se posicionou, dizendo que Deus era o Deus verdadeiro. E naquela posição dele era a terra defendendo o céu.
E depois veio a resposta, que era o céu defendendo a terra. Quando eu me posiciono diante de Deus, quando eu me posiciono querendo cumprir os princípios de Deus, você pode ter certeza, você não fica no vácuo. Deus traz resposta, Deus traz milagre, Deus traz vitória. Alguém pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Quando a terra defende o céu desce defendendo a terra. Quando eu defendo os princípios de Deus, na hora do meu aperto, Deus vai descer para defender os meus sonhos. Mesaque, Sadraque e Abidnego, o rei Nabucodonosor disse: vocês vão ter que se ajoelhar diante dessa imagem de escultura, dessa estátua. Mesaque, Sadraque e Abidnego disse: nós não nos curvamos e nem nos ajoelhamos diante de nenhum Deus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam defendendo os princípios da palavra de Deus. Ali era a terra defendendo o céu. Aí o rei disse: eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E o rei jogou eles na fornalha de fogo. Só que a Bíblia diz que o quarto homem entrou com eles na fornalha. O nome desse quarto homem era Jesus. E a fornalha de fogo se tornou uma piscina. Quando o quarto homem entra, era o céu defendendo a terra. Ou seja, Deus defendeu Mesaque, Sadraque e Abidnego do aperto. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor fez um decreto que todos deveriam servir o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego por causa daquele milagre que Deus fez. E a Bíblia diz mais ainda que Mesaque, Sadraque e Abidnego prosperou no reinado da Babilônia. O que eu aprendo? Quando eu defendo os princípios de Deus, até quem é contra mim no momento, depois acaba se tornando ao meu favor, e naquele ambiente eu vou prosperar. Você pode aplaudir esse Deus se você crê? Eu lembro de Moisés. Deus vira para ele e fala: Moisés, vai até Faraó e diga para ele libertar o povo hebreu. E quando ele perguntar quem te enviou, diga que o eu sou te enviou. E ali Moisés pergunta: mas eu sou significa o que é Deus? E Deus diz: Moisés, eu sou aquilo que as pessoas precisam que eu seja. Quem precisa de cura, eu sou o médico dos médicos. Quem precisa de libertação, eu sou o todo-poderoso que liberta. Quem precisa de paz, eu sou a paz. Quem precisa de alegria, eu sou a alegria. Quem precisa de prosperidade, eu sou a prosperidade. Quem precisa de portas abertas, eu sou a chave que abre qualquer porta. E quando Moisés ele vai até Faraó e fala: Faraó, Deus mandou você libertar o povo. Faraó disse não. Mas Moisés disse: o senhor tem que libertar, porque Deus mandou. O que Moisés estava fazendo? Moisés ali representava a terra defendendo o céu. Ele estava correndo risco de vida, mas ele estava defendendo os princípios de Deus. E a Bíblia diz que o coração de Faraó endureceu, ele não quis libertar o povo. Sabe o que Deus fez? Deus enviou 10 pragas. A praga do piolho, a praga da água ser transformada em sangue, das ãs e várias outras. Quando Deus envia aquelas pragas, era o céu defendendo a terra. E Faraó teve que chamar Moisés e dizer: pode ir embora, vocês estão livres. Então, quando eu defendo os princípios da palavra de Deus, eu posso até correr risco, eu posso até não agradar todo mundo, mas você pode ter certeza que Deus vai se agradar de você e Ele vai te visitar. A igreja de pé para a gente orar, por favor. Oh Espírito Santo, assim como Elias, abra as mãos assim, por favor, em posição de receber. Assim como Mesaque, Sadraque e Abidnego, e assim como Moisés,
Nós não vamos negociar os princípios de Deus, os valores de Deus. Por mais que você não consiga agradar a todos, não tem como servir a Deus e servir ao mundo. A Bíblia diz, não tem como servir a dois senhores. Não, pastor, eu vou ficar aqui em cima do muro para não criar nenhum constrangimento. Não, pastor, eu não vou falar nada porque é melhor, pastor, eu evitar qualquer coisa. Quando você faz isso, o Deus que respondeu Elias, em algumas situações ele te deixa sem resposta. Quando você age nesse politicamente correto, sem se posicionar em favor do reino de Deus, o quarto homem que entrou na fornalha para defender Mesaque, Sadraque e Abednego, você fica esperando ele e às vezes ele não vem. Quando você tenta agradar todo mundo, como diz o ditado, né? Uma vela para o santo, outro para o diabo. Quando quer fazer o politicamente correto, não, eu não vou me envolver nisso, pastor, é melhor eu ficar neutro, deixa eu falar mal de Deus lá na empresa, eu dou um que nem crente eu sou, deixa eu ficar quietinho. Quando a gente age dessa forma, o Deus que enviou as pragas para que Faraó libertasse o povo, como ele vai agir em nosso favor? Feche os olhos, vai dizendo: Deus, que eu possa me posicionar de acordo com a tua palavra, seja na minha casa, seja no trabalho, seja com amigos. Eu não posso ter posições que fiquem neutras diante de coisas que desagradam a tua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós não fomos criados para ficar em cima do muro. Nós fomos criados para ser como Elias, que disse: não cocheareis entre dois pensamentos, mas entenda que Jeová é Deus. E o Senhor trouxe resposta para Elias. Meu Deus, nós nascemos para ser como Mesaque, Sadraque e Abednego. Vá diante daquilo que não procede, diante daquilo que não agrada a tua palavra, não. Mas o Senhor vai enviar o quarto homem para nos defender na hora da nossa luta. Meu Deus, nós seremos como Moisés, que podemos até correr risco de vida diante de Faraó, mas se for necessário, o Senhor envia até uma crise para incomodar Faraó, para que ele possa entender que o Senhor é Deus. Ajude cada um de nós aqui, ó Pai, a viver a tua palavra, a defender os princípios do Senhor na nossa casa, a defender os princípios do Senhor no nosso dia a dia, porque assim nós teremos respostas dos céus, porque assim o Senhor envia o quarto homem para nos defender, porque assim o Senhor coloca até uma crise no território do inimigo, para que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus. Olha para este pai, olha para esta mãe, olha para este irmão, para esta irmã, que clama, que busca e que ora, mas eles serão como aqueles que defendem o céu, porque quando a terra defende o céu defende a terra. É a oração que eu faço nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E a igreja diga amém, diga graças a Deus. Nós vamos fazer um ato profético. Eu vou dizer assim: igreja viva, quando a o céu, aí você levanta a mão e profetiza: o céu defende a terra. Quando a terra defende o céu defende a terra. Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí. Então, com muita fé, vamos lá. Quando a terra defende o céu, quando a terra defende o céu defende a terra. Para terminar, quando a terra defende o céu, aplauda e glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Tá ligado, irmão, em nome de Jesus?